conosco a psicóloga, né? A convidada de hoje, doutora Eliana. E ela vai estar passando para nós agora, né? Um assunto bem pertinente ao momento que nós estamos vivenciando, né? De ansiedades. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Então, Amém. eu queria nesse momento pedir a nossa convidada de honra dessa tarde, né? Para ela à noite, direto de Portugal, para ela estar se apresentando para nós. Amém? Ok. Boa noite, então, e boa tarde aí no Brasil. É uma grande honra poder falar aqui neste canal, pela oportunidade também de servir ao Senhor com os nossos talentos, com os nossos conhecimentos. Então, meu nome é Eliana Flores, sou psicóloga clínica, também trabalho para o Senhor em vários setores, também ajudando pessoas, imigrantes e refugiados, servindo a Deus. Com população, que nós não dizemos muito o nome, mas com pessoas que estamos aí para ajudar. Eu já tenho quase mais de 20 anos que saí do Brasil. Saí do Brasil, fomos morar no Médio Oriente, andando pela Europa, e agora estou entre Portugal e Espanha. E servindo a Deus naquilo que o Senhor realmente tem dado, colocado às minhas mãos. E é isso aí. Então Eliana, eu vou estar fazendo algumas perguntas para você e vou também pedir às pessoas que podem, nesse momento, né, estar interagindo. Você que quiser, né, fazer alguma pergunta pertinente Uhum. ao assunto, o qual iremos debater nesse momento. Então, a nossa proposta foi trazer o que é ansiedade, né, como uma nova perspectiva. E eu quero uma pergunta. Primeiro, o que define ansiedade? Se você dizer o que Pois ansiedade é. sim. A ansiedade é uma preocupação exacerbada, algo assim muito, muito grande, que a pessoa não tem o controle, não é, de algo futuro e algo hipotético, não é? Como agora, por exemplo, nessa pandemia, nós estamos passando por uma ansiedade coletiva, né? Porque vemos muitas pessoas com muito medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de sair de casa, medo de abraçar. As pessoas têm medo até do contato físico, mesmo com as pessoas. Eu já ouvi falar até de casais. Você tem ideia? Tem casais que estão separados por causa do medo, né? Medo de abraçar os próprios filhos. Então, há uma generalização de uma ansiedade socializada. Quando eu pensei nesse tema nova perspectiva, é que eu acho que a gente também não pensa, existe uma ansiedade também aí normal, que praticamente ninguém fala, né? Ficamos tanto preocupados do medo e ser contagiados que esquecemos que existem coisas boas ao nosso redor. E existe essa ansiedade, quando a gente diz qual é a ansiedade boa, qual é essa ansiedade boa? A ansiedade normal é aquilo quando a gente tem tanta vontade de fazer, como hoje eu acordei com ansiedade boa, né? Queria tomar um banho, me arrumar, né? Passar um batom para poder ficar aqui para falar com vocês. Então isso é ansiedade boa. Ansiedade boa é, se por exemplo, se hoje me desse a oportunidade de me dar um bilhete, né? Uma passagem para ir para o Brasil, eu teria uma grande ansiedade de poder abraçar os meus sobrinhos, de abraçar a minha família, de abraçar os meus amigos, as minhas irmãs, as minhas amigas de vários lugares no Brasil, tomar aquele café, né, receber aquele abraço. Então, é uma ansiedade boa. Eu lembro quando eu programo a minha viagem para o Brasil, geralmente eu dizia para os meus irmãos e eles disseram, não vamos falar com as crianças, porque as crianças não têm uma noção do tempo, né? As crianças muito pequenas não têm uma noção de tempo. E se a gente disser, a tia vai chegar daqui a um mês, e todo dia as crianças perguntam, né? É amanhã? É amanhã a chegada da tia? Porque você não tem, não é? O aniversário da criança, por exemplo. Tem uma ansiedade, até que a gente vê isso nas crianças, não é? Uma ansiedade boa. E elas perguntam, mamãe, é amanhã meu aniversário? E a mamãe disse, não, falta 7 dias, né? E já vem aqui uma dica, né, para as mães, a dizer, olha, são 7 dias, então amanhã menos um dia, e a gente vai contando, faz um calendário,
não é? Ou no Natal, geralmente também você pode se fazer isso, né? As crianças ficam querendo que chegue logo o Natal para ganhar um presente. Os pais, olha, principalmente aí no Brasil, que o Natal coincide com as férias de verão. E as crianças, né, os pais geralmente incentivam os filhos, olha, se passar de ano vai ganhar aquele presente, vai ganhar uma boneca, vai ganhar aquilo que você tanto quer no Natal. Então as crianças ficam louquinhas para chegar, né? Fica ansiosa para chegar o final do ano para ganhar aquele brinquedo, né? Para ganhar aquela bicicleta, aquela boneca. Então, essa é uma ansiedade boa, tá? A ansiedade ruim é quando perco o sono, como demais, eu não consigo controlar aquele medo. E aquele medo e aquele pavor que toma, né? Que a pessoa não consegue respirar direito, que a pessoa não consegue socializar, por exemplo, agora na pandemia, né? Tenho tanto medo que eu não quero que ninguém chegue. Eu tenho pessoas que quando, né, agora em Portugal, as igrejas já estão se abrindo, abrindo as portas, e a gente chega na porta e a gente fica sem saber. Eu posso abraçar, posso apertar a mão, a gente não sabe nem o que fazer, até o nosso comportamento muda em decorrência disso. Não é? Se eu tenho esse pensamento, essa preocupação com o futuro exacerbada, que eu não consigo comer direito, dormir direito, eu tenho fadiga constante, sinto dores no corpo, isso já é alguns sintomas da ansiedade. E varia de pessoa para pessoa, né? Então, o que deve ser observado é se continua, né? E a intensidade daquilo. Se eu não durmo um dia, não é? Qualquer preocupação, porque principalmente agora pessoas estão perdendo emprego e não tem contas para pagar. Então, assim, se eu uma noite, não é? Mas se eu tenho uma semana sem dormir, 2 semanas sem conseguir dormir, eu vou lá na geladeira e como tudo, não é? E eu fico preocupada em sair de casa e sinto aquela angústia que parece que vai me sufocando, né? As pessoas não conseguem respirar. A pessoa tem dor de cabeça, dores principalmente aqui nos ombros, não é, que fica muito tensa. Então, são alguns sintomas que as pessoas têm que realmente estar alerta a isso, tá bem? Ok. E você me trouxe agora a memória. Há pouco tempo eu fiz uma live com uma nutricionista e com uma podóloga e a gente, queira ou não, tudo é que uma profissão depende da outra, né? E nós falamos a Uhum. respeito, quando da nossa ligação, ela falou a respeito da ansiedade, né? Ela, nesse momento, deveria ter uma psicóloga comigo, porque o comer, né? Como você abordou, né? Também, às vezes, Exatamente. terminam comendo porque está dentro de casa, né? Essas coisas todas. E algo que me Uhum. trouxe também é muito bom, que existe, né? Que você retratou aí, que existe a ansiedade boa, né? Que existe a Uhum. ansiedade boa, né? Muito bem saber disso. E a ansiedade ruim, né? A ruim é aquela que vai nos tirar, queira ou não, a paz, né? Um Tira a pouco, né? paz, nos E, tira realmente a paz, né? Eu acho que isso. fica aí essa questão da nossa nova perspectiva e a gente pensar, estamos enclausurados, né? Estamos em casa, vamos utilizar essa energia, essa ansiedade boa para fazer alguma coisa boa, né? Porque, por exemplo, aqui estamos, né? Então, estamos lá do outro lado do oceano, não é? E estamos escrevendo textos, estamos ajudando. Eu ajudo crianças, eu estou em Portugal, mas eu ajudo crianças em Madrid, os imigrantes, né, com os deveres de casa. São uma ansiedade que naquele momento eu quero ajudar aquela criança, né? Temos que aprender, por exemplo, aprender novas tecnologias, né? Os nossos meninos já nasceram com já o dedinho, né, tocando e tudo, já sabemos de tudo, mas para nós, somos com mais idades, não tivemos tanto acesso, estamos aprendendo essa ansiedadezinha boa para poder fazer alguma coisa, vou aprender nova tecnologia, para poder falar, para orar, para conectar com uma amiga que precisa, está longe, mas precisa de talvez ali só ouvir, não é? Então, acho que a gente pode pensar em fazer muita coisa boa um pelos outros, né? Mesmo estando dentro de casa, mesmo longe, usar a tecnologia para o nosso benefício. Isso. E, Eliana, na verdade, você é psicóloga, né? Cristã, né? Uhum, Aquela psicóloga que está né, trazendo as pessoas né, na cura, né, do emocional, né, baseado também na palavra, né? E eu uhum. queria, sim, que você falasse um pouco a respeito da psicologia, porque muitos ainda têm aquele conceito ainda, né? É, É, verdade. por não saber, né, que
psicólogo, parece que quem vai para psicólogo, você tá doido? Foi para psicólogo? Ai, É estou indo para verdade. psicólogo, né? Aí começa, É, você tá doido? Fica parecendo aquele negócio de exatamente. o Uhum, psicólogo é coisa para louco, né? Que há muito tempos atrás, né? Abordava muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco mais o uhum, porquê uhum, ir ao psicólogo, né? E o que é o uhum. seu psicólogo? Exatamente. Você abordou algo muito interessante, porque infelizmente isso é um mito, né? Primeiro, doido É, ou quem não é, quem tem problemas psiquiátricos, né? Precisa de medicação, tem que ir ao psiquiatra, não é nem ao psicólogo. O psicólogo vai pessoas normais. uhum, Então, ao psiquiatra, e baseado, a gente está falando com a população evangélica, pessoal cristã, né? Ah, Deus é o meu psicólogo, Deus é o nosso tudo, Deus é o nosso cardiologista, Deus é o nosso médico, é o nosso tudo. Mas ele também deixou a ciência, né? Ele deixou também o conhecimento, e é isso que hoje eu entreguei a minha profissão para Deus, para ajudar pessoas. E eu, pela amém. graça de Deus, com a ajuda da teoria e ajuda da palavra de Deus, eu já atendi pessoas à beira do suicídio. Não é? E eu fico pensando, será que se não chegasse na vida daquela pessoa, naquele momento, se aquela pessoa não conseguisse, tivesse aquela força de chegar até ir a uma clínica, não é? Onde eu tive a graça e o privilégio de atender aquela pessoa, e hoje essa pessoa é grata a mim, né? Eu encontrei essa pessoa e disse, eu sou grata à sua vida, porque foi naquele momento que eu mais precisava e eu tinha alguém ali para me ajudar. Então, isso é um mito dizer, não é? Que a psicologia é do diabo, a psicologia não é de Deus, é para louco. Então, nada disso. Se a gente precisa de eu acho que vem pela humildade de reconhecer, eu necessito neste momento. E eu já queria já até dizer o meu testemunho. Mesmo sendo psicóloga, isso não tira de mim que eu sou um ser humano, né? Infelizmente as pessoas acham, o médico nunca adoecia, né? E o médico nunca morria. Então nós não somos eternos. Eu acho que também vem por aí a humildade de eu reconhecer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E isso vem pela humildade, não é? Então acho que fica aí também uma reflexão. E eu já contaria um pouco do meu testemunho. Posso ir além, Sim, Débora? sim, Né? sim, sim. É, eu tive ataque de pânico, né? As pessoas falam, nossa, uma psicóloga tem um ataque de pânico, que eu tive. Ontem, exatamente ontem, fez 7 anos que eu perdi a minha mãe, e eu tive, logo após a morte da minha mãe, eu tive ataque de pânico. Graças a Deus eu sabia o que significava, não é? O que era aquilo, porque eu atendia, estudei e ajudava pessoas, e reconheci, graças a Deus não precisei tomar medicação, mas eu tive que reconhecer isso, não é? E qual que é o ataque de pânico? Aquilo que me dava, faltava respiração, eu suava frio. E o que comigo aconteceu, a minha mãe faleceu à noite, enquanto dormia, e depois, quando eu soube da morte da minha mãe, eu comecei a ter sintomas, não é? Parecia o coração ia parar, eu faltava respiração. Eu passava o dia maravilhosamente bem. Quando chegava a noite, escurecia e eu começava a sentir alguns sintomas, né? E eu cheguei até ir ao médico, falei assim, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. E depois ele falou assim, não, seu coração tá bem e tal. E eu realmente fui perceber, eu estou tendo um ataque de pânico. Quando houve essa conscientização, automaticamente, aquilo eu não preciso tomar medicação, nada. Eu buscava as palavras de Deus, palavras de conforto, que me ajudou muito foi a palavra de Deus. Eu lia antes de dormir e eu disse: a minha mãe está no céu, aquilo aconteceu com ela. A gente tem que fazer esse diálogo também, não é? Racionalizar as coisas. Aquilo que aconteceu com ela, isso não quer dizer que vai acontecer comigo, não é? Então, a partir daquele momento, eu tive a cura. Eu não precisei mais dormir, que eu literalmente eu buscava amigos. Logo na primeira semana que minha mãe faleceu, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga, que eu não consegui ficar sozinha. E depois que eu reconheci isso, eu passei, né, a ter a minha vida normal. Uma outra experiência foi agora recentemente, há mais ou menos 2 meses, eu estava em Espanha, e com essa situação toda do vírus, eu tive uma infecção no ouvido, eu não conseguia ir ao médico, porque os meus médicos, as coisas eram aqui de Portugal. E quando eu saí para buscar um médico e vi as clínicas todas fechadas, e eu tive realmente, não é, uma crise. Eu lembro que eu estava andando com uma amiga, a qual eu estou hospedada na casa dela hoje, e tem sido uma grande bênção para mim. E ela disse: cuidado, você tá, cuidado com a ansiedade. Eu falei: não, eu tenho que buscar remédio, eu tenho que procurar. E eu estava andando na rua e falando, e comecei a observar alguns sinais, não é, de que eu estava
muito ofegante, não estava respirando direito, sentindo dores já no corpo. E quando eu comecei a tomar medicação, pronto, né, que era uma medicação para o ouvido, mas as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, talvez esse é o vírus, e não sei o quê, talvez você vai morrer. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, não é? De observar quem está ao seu lado, porque o ambiente, a ansiedade, ela tem um fator genético, mas a porcentagem é muito pouca. Mas também o ambiente onde estamos também. Se a gente está num ambiente saudável, não é? Onde as pessoas dizem, não é nada disso, e tem aquele apoio, os amigos é muito importante, e principalmente pessoas ao nosso redor que falam a palavra de Deus, que nos dá a palavra de ânimo, de conforto, de incentivo, e de um momento assim, olha, de oração, né? Eu tive uma amiga, uma pessoa missionária, recentemente, e ela estava muito ansiosa, ela começou a me ligar, e eu disse, eu não posso fazer nada por ti, mas eu posso orar. E graças a Deus, a oração foi acalmando as pessoas, e a oração tem esse poder, não é? Então, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. E, né, é importante entender também, né, como você mesmo abordou, mesmo nós conhecemos, mesmo você conhecendo, acontece, né? E o bom Claro. do Uhum. conhecimento é isso, que na hora, quando está vivenciando, Uhum, vai entender, exatamente. né, o porquê daquele sintoma, né? Então, o tratamento, a cura é bem mais fácil, né? E nós Porque entendemos eu não como precisei, é verdade, Débora, eu não precisei tomar medicação. Quando eu vi os sinais, eu disse, isso aqui é ansiedade, então, nada disso, e comecei realmente a fazer, existe técnica, né, a técnica de relaxamento, técnica de respiração, e conscientizar, não é? E dizer, porque a ansiedade é uma ameaça, é um perigo, às vezes, inexistente. Eu achava, né, deve ser o vírus, e a mente, não é? A gente tem que ter muito cuidado com a mente, por isso que a Bíblia fala de nós guardarmos a nossa mente. exatamente. E eu queria também que você, nesse momento, falasse, como nós estamos abordando muito, né, como eu falei, sobre a psicologia com a Bíblia, com o cristianismo, né? E Uhum. eu queria que você abordasse também o que que a Bíblia fala sobre ansiedades, o que que você Uhum. traz, versículos, basamento na Bíblia, que você... Não, que a gente sabe que a Bíblia, né, é um livro que fala de tudo, né? É verdade. Então, eu Uhum. queria que você A Bíblia é um trouxesse nesse manual de momento. vida. A Bíblia é um manual de Exatamente. vida, é o manual do bem-estar, né? Infelizmente, muitas pessoas buscam autoajuda, os livros de autoajuda nem a isso, mas a Bíblia tem o poder, porque a palavra de Deus é É viva ajuda e do alto. eficaz. Não buscar Exatamente. autoajuda, mas ajuda do alto. Ajuda do alto, exatamente. Eu separei até É. alguns versículos que eu gostaria de ler, quem quiser tomar nota. E ler Uhum. e explicar um pouquinho disso tudo, que também me ajudou muito no momento onde eu estive ansiosa, né? As pessoas com quem eu atendo também, e as pessoas têm dito, nossa, que palavras, engraçado, tem pessoas não cristãs, e eu digo às vezes algum versículo da Bíblia, e eu digo, e a pessoa diz, nossa, que palavra tão forte, tão bonita, e eu disse, é de um livro do maior best-seller do mundo, o livro mais lido no mundo, e a pessoa busca tantos nomes, né? E aí eu vejo que a pessoa não chega lá, né? E eu disse não, 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 as pessoas vão dizendo nomes de livros assim famosos, e eu disse, vem da Bíblia essa palavra. E a pessoa fala assim, da Bíblia? Tipo assim, falei, pois é, da Bíblia. Então eu separei alguns versículos, como o que eu gostaria de dizer para a Bíblia, o ciclo da ansiedade, né? Vem dos pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, que traz um sentimento, aquele sentimento de tristeza, de angústia, e vai para o comportamento. Por isso que quando a gente vê a pessoa, nesse momento agora de pandemia, do Covid, que a pessoa não quer abraçar, então, é aquele comportamento do medo, tá? E o que é que a palavra de Deus fala para a gente guardar o nosso coração, guardar a nossa mente? Né? Então eu começaria e trazer a nossa mente sim, realmente tem que estar cheia das palavras de Deus. Em Lamentações 3:21 nos diz, quero trazer à memória
o que me dá esperança. É isso que nós precisamos, né? Em vez de eu encher a minha mente e dizer, tem tantos mortos não sei aonde, tem tanta gente perdendo emprego, tá fechando a empresa, ai meu Deus, a calamidade tá em todos os lugares, e aí, infelizmente, o nosso país, não é, com a briga governo A e governo B, a economia, a política, e ficamos enchendo a nossa mente com tantas coisas, não é, que não provém, não é, que não ajudam em nada. Então a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá? E aí, continuando no versículo 23 e 24, diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Não é uma delícia a gente saber acordar aqui de manhã assim, eu tenho uma dose de misericórdia do Senhor? Eu não mereço, mas a misericórdia do Senhor está disponível para cada um de nós. E continua o versículo: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Só em dizer isso já traz uma calma tão grande na nossa mente, não é? Amém. Não sei se a Débora pode, e as pessoas, né, que tiverem perguntas, pode ir falando, interrompendo, tá? Quero citar todos os versículos que eu separei alguns versículos e quero realmente ter mais tempo, em vez de dizer sintomas, tudo isso, o Google tá cheio disso tudo, tá? Eu realmente separei alguns versículos, passei tempo a ler e a meditar, e me trouxe tanta esperança, tanta alegria de ler a palavra do Senhor, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Em Isaías 26, 30... Sim, estou ouvindo. Falou, né? Manda trazer a memória aquilo que nos traz a paz, mas se eu estou assistindo tanta coisa horrível, como você, né, falou agora, eu estou, exatamente. Principalmente algumas emissoras aqui que terríveis, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Aí você fica com aquele negócio de morte na cabeça, morte na cabeça, morte, tá morrendo, tá morrendo. Aí você vai dormir, você começa a ter insônia, né? Você começa a Exatamente, ficar preocupado, você pesadelos, começa preocupados. a querer Que a ansiedade é isso, essa preocupação algum... exacerbada. Exatamente. Imagina, quem que passa horas em frente a uma televisão, vendo as estatísticas de morte, você acha que vai dormir, vai ter sonhos bonitos? Não é? Acredito que não. Mas se você, antes de dormir, pegar essas palavras de Deus e encher a sua mente de esperança, eu tenho certeza que você vai ter sonhos bonitos. Isso, um sono tranquilo. Amém. Então, continuando os versículos, posso ir continuando? Continuar os versículos. Então, Isaías 26, 34, para quem está anotando, tá? 26, 3 e 4 nos diz: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é a minha rocha eterna. Ele fala assim, paz perfeita. E onde encontramos essa paz perfeita? E a paz que a Bíblia nos fala não é livre de uma paz livre de problemas, livre de sofrimentos. A paz que a Bíblia fala é mesmo ao caos, mesmo essa pandemia, mesmo em tudo, eu me senti em paz. Porque o Senhor diz que Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. E se Ele está dentro do meu coração, dentro da minha vida, eu tenho essa paz. Isso é promessa do Senhor, não é? E ao mesmo tempo mais também ainda, ele fala que sim. no mundo, Helena, e ao mesmo tempo também que ele fala que no mundo nós teríamos aflições, né? Nós temos aflições, mas ao mesmo tempo Verdade. estamos com ele. Então, as aflições Exatamente. virão. Termina uma, Exatamente. vem outra aflição, mas o importante é que ele, tá todo mundo, às vezes, meu Deus, ainda está acontecendo esse negócio de coronavírus ainda, porque me dá uma paz no meu coração, porque primeiro que eu não ando Verdade. assistindo televisão o tempo todo, então eu ando vivendo a minha vida, vou viver a vida, vou fazer as coisas. A gente entende do coronavírus por conta de algumas coisas que somos restritos a fazer, né? Mas a gente tem que precisar entender, Senhor, eu entrego em Ti, em Tuas mãos, né? Então, sabendo que nós vamos viver aflições, mas que Ele está conosco. Essa segurança, Débora, que nos ajuda a manter essa paz. Que ainda que realmente a gente fique doente, se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se não quiser, Ele vai levar. E nós temos o que eu atendi algumas pessoas em consultório que diziam: eu tenho medo, pavor da morte. Mas a pessoa que tem esse pavor da morte é porque ela não sabe para onde ela vai, né? Mas nós que sabemos que temos um lar eterno, quando minha mãe faleceu e eu cantei, não foi porque eu estava feliz porque ela partiu. Eu sabia para onde ela ia,
mas apesar da saudade, apesar da dor da perda, a gente tem uma paz, e que em Filipenses é a paz que excede todo entendimento. O que é isso? É que ultrapassa a compreensão humana. Essa paz que quando as pessoas veem a gente, por que você não está preocupada com o Covid? Não, você não está preocupada em morrer? Você não está preocupada? Eu falei, não, não tenho preocupação. A gente tem os devidos cuidados, é óbvio, não é? Realmente, temos que ir lá manter toda a higiene e tudo mais, mas não essa preocupação exacerbada, eu não vou sair, minha vida agora ficou atrelada a só isso. Não é? Há coisa muito mais para ser feita, ser pensado do que isso. E quando nós temos Jesus, é tudo diferente. Né? E o Senhor realmente nos prometeu essa paz e nós podemos desfrutar dessa paz. Amém. E o apóstolo Paulo fala algo muito importante sobre a ansiedade. Eu estava fazendo um estudo, e ainda continuo fazendo um estudo com algumas irmãs, sobre o livro de Filipenses. E eu disse, gente, se vocês ainda não estão com ansiedade crônica, né, que a ansiedade crônica não precisa realmente de medicação, precisa realmente de consultas psicológicas, lê o livro, come o livro a de pastora Filipenses. Jaciara está aqui falando, a paz não é somente quando tudo nos vai bem. Exatamente, pastor Jaciara. Aquela situação, sim, vivendo naquela situação. Travou um pouco. Mesmo vivendo naquela situação difícil, eu sinto a paz. A paz não é a ausência de um problema, é você estar no problema, mas sentindo a paz. E eu tenho um texto fabuloso para isso, que eu vou até pular aqui, que é em Mateus, vamos aqui, Mateus 6,6, eu acredito. É aquela passagem, eu sei que está em Mateus, que fala quando Jesus passou para o outro lado do barco, não é? E Jesus estava como? Dormindo. Isso me encanta ver esse texto, né? Então, a tempestade estava aí, né? Como nós podemos ver, qual é a nossa tempestade hoje lá fora? O Covid está aí, o vírus está aí, pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, o caos está aí, né? Mas Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E significa que uma pessoa, gente, que está vendo tempestade dentro de um barco, né? As ondas, a gente pode imaginar aquelas ondas, né, altas, os discípulos todos desesperados e Jesus dormindo. Só realmente quem tem paz para poder dormir em uma situação dessa. Só quem tem paz de Cristo para viver, perder emprego, tá confuso, o mundo tá aí tudo aí, as pessoas dizendo esse vírus vai pegar em todos e a gente está assim em perfeita paz. É como Jesus estava dormindo. Amém. Então, isso para mim é Jesus dentro do barco. Então, quando Jesus está dentro da nossa vida, mesmo tudo isso confuso, o mundo, porque não é somente nenhum país, é o mundo. Né? Hoje eu gostaria de ir para o Brasil, a gente fica assim, eu não sei se eu vou viajar. Não é? O mundo, não é? O mundo parou para falar somente disso. Não é? Mas nós que cremos em Jesus, no príncipe da paz, nós não vamos parar a nossa vida. Nós não vamos parar a nossa vida por causa disso. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos continuar fazendo a nossa atividade. Nós vamos continuar sentindo essa doce e perfeita paz que o Senhor nos prometeu nos dar e Ele nos dá. Amém. E sabe qual a coisa mais linda? Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Então, ter essa presença de alguém maravilhosa perto da gente, não é bom? Não é sentir essa paz? Verdade. Existe um louvor, você lembra desse louvor que fala? Sim. Eliana? Sim, estou escutando. O louvor que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu tenho o meu Senhor. Então é isso, o mundo nunca vai entender a gente. Nunca vai dizer por que essas pessoas estão assim tão diferentes, são loucos. Realmente, ele nunca vai entender, né? O evangélico nunca vai, no evangelho nunca vai entender em quem nós entregamos a nossa vida. Então, por isso que nós somos verdadeiramente diferentes. Está tudo desmoronando, mas nós temos a paz do Senhor. Mas essa mesma o Senhor nos chama para sermos luz. Então, eu acredito que este é o momento que nós temos que mostrar para este mundo de trevas, né? O mundo que está confuso, o mundo que está nessa ansiedade coletiva, a dizer, eu tenho o Senhor, eu tenho essa paz, porque o Senhor nos chamou para ser luz.
não é? E é nesse momento que as pessoas vão olhar, por que você está assim? Por que você tem essa paz? Por que você está serena? E este momento dizer, porque eu tenho Jesus, o príncipe da paz. Amém. Amém. Então Verdade. vamos utilizar a ansiedade boa para fazermos as coisas boas, mostrar para o mundo que Jesus é a nossa paz. E o livro, como eu estava Amém. falando, o livro de Filipenses nos dá claramente sobre isso, né? O apóstolo Paulo nos dá uma grande lição para como lidar com a ansiedade. Ele diz, não andeis, Filipenses 4, 6 e 7, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, Uhum. em ações de graça. Ele já fala ação de graça, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossa mente em Cristo Jesus. Então, Amém. o apóstolo Paulo nos dá algo assim importantíssimo, né? Uma lição assim. Ele fala da palavra ansioso. Não ande ansioso, né? Não há necessidade de estar com esse medo, Amém. viver nesse pavor, nessa angústia, nessa agonia. As pessoas estão tão preocupadas com o dia da manhã que não dá tempo de ver o dia de hoje. Já perceberam que as pessoas estão se É, preocupando tanto. Amanhã, o que vai ser amanhã? Ai, já foi dito aqui que eu acho que vai fechar novamente, porque vai ter mais, houve mais casos, né? E vai talvez fechar novamente as pessoas que já estavam, já se abertas. Então as pessoas já estão se preocupando é, adiantadamente e não se preocupam com as coisas de hoje. Vamos viver hoje, um dia de cada vez. é, Não é? Como a palavra nos exatamente. diz, aquela oração do Senhor, Pai nosso que estás no céu, né? É o pão de cada dia, mas a gente está pensando no amanhã, de fazer a poupança, e É, aí, se perder o emprego. A ansiedade é justamente isso, a ansiedade crônica é se preocupar tanto com o amanhã e com algo hipotético. Pode ser que você perca o emprego, pode ser que não. É hipotético, não isso. é? Não é? É. Então a gente se preocupar com Então, as coisas de hoje. precisamos viver cada dia a dia, né? E entregando na mão do Senhor. Não que nós não. Essa ansiedade, essa falta de ansiedade, não sou ansiosa, que eu vivo uma vida relaxada, não vou preocupar no sentido Uhum, né, de uhum. uma organização dessas Você coisas. falou, Eu você falou algo importante, Débora, porque é um polo, né? É que as pessoas ficam assim relaxadas. Não, não precisa, relaxa, não faz nada. Então, é aquela ansiedade, proatividade. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meu vizinho? isso, Não é? Será que eu posso fazer um bolo e levar para ele e já falar de Jesus e mostrar, olha como eu estou calma. Vou fazer a máscara que nós fizemos, né? Aliás, umas irmãs, né? Que eu não sei fazer nada, assim, é coisa de... eu só ajudei a entregar. Então, uma irmã, ela teve a ideia, fez as máscaras, nós enchemos de versículos bíblicos e levamos, não é? Então, em vez de ficar amém. parada, como você mesmo disse, não é? Ai, não, a vida acabou e parece, não é? Desanima e não tem mais ânimo para nada, não precisa É, congregar, não precisa mais nada. Então, não, irmãos, vamos ter essa ansiedade boa de fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer pela minha família? O que é que eu posso fazer pelo meu grupo da igreja? Eu não posso ir para a igreja, mas eu posso fazer alguma coisa. Olha aqui, estamos fazendo a live, não é? Ajudando, falando de Jesus, exatamente, falando da palavra de Deus. Vamos ser produtivos, não é? isso. É uma E mensagem pelo continuando, WhatsApp, é uma mensagem pelo Facebook, isso. é uma ligação, Faz não é isso? uma ligação. E isso é outra coisa muito importante, não é? Ter uma rede de amigos. É muito importante. Não é? Desse amigo que não vai me colocar para baixo, não vai. Você viu o jornal hoje? Olha, você viu como morreu? Você viu isso? E aí você, não, irmão, tá sofrendo, tá passando por dor, vamos orar juntos? Eu tô junto contigo. Eu Amém. estou contigo, né? O Senhor está conosco, então você não está sozinho. Então, ter um ombro amigo, mesmo de longe, esse ombro amigo pode ser o seu ouvido. Você escutar, fazer É aquela verdade. oração, ler uma palavra para aquela pessoa que está precisando. Então, nós podemos fazer muita coisa assim. Eu quero só concluir os versículos, para quem estiver anotando, Sim, sim. continuando aí em Filipenses, que diz, ele fala assim no final do versículo, finalmente, irmãos, é o apóstolo Paulo falando aqui, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e louvor, nisto pensai, nisto ocupe o vosso pensamento. Então, se eu estou com aqueles pensamentos que realmente todos nós pensamos, gente, não é? Todos nós temos pensamentos
aqui não está dizendo aqui, ai, somos crentes e a gente não tem sofrimento, a gente não... Claro que sim. Eu sou psicóloga e a psicóloga não adoece, o psicólogo não fica deprimido, não fica porque somos seres humanos, tá? Então, Crente não morre. quando vê aqueles... exatamente, ali o Salmo 91, ele é errado, que não, aqui o vírus não vai chegar. Pode chegar sim, irmãos, pode chegar e a gente tem que estar preparado. E se chegar, né? O que a gente não pode deixar é ficar esse se tão grande que eu não vou viver. Né? Esse se, essa hipotética, né? Que é uma condição que pode acontecer e pode não acontecer. Né? Então, eu vou encher minha mente e fazer esse raciocínio. Esse pensamento que agora passou na minha mente é louvável? É amável? É de boa fama? Não. Então, joga ele fora. Né? Então, você fala, pede, Senhor, enche minha mente aquilo que me dá esperança. Tá? E a Débora já leu também o 1 Pedro, né, que é lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então não é tão bom saber que tem um Deus que cuida de nós. E tem duas palavras nesse versículo que eu chamo a atenção de vocês, que é sede sóbrios e vigilante. Vigiar. Aí é concordância com o versículo anterior. Eu tenho que estar atenta à minha mente. Eu não posso deixar os pensamentos virem à minha mente e eu vou acolhendo aqueles pensamentos. Então, eu vou vigiar. Se aquele pensamento é ruim, o que é que eu devo fazer? Eliminar e trocar por um pensamento que me dá... E quando você fala né, do versículo, no que é verdadeiro, o que é verdadeiro? É o que Deus fala a nosso respeito. O que é verdadeiro, né? A Bíblia exatamente. é verdadeira, ela é inerrante. A Bíblia é verdade. A palavra de Deus. Então, nós precisamos estar com aquilo que é verdadeiro, com a palavra do Senhor. Mas as pessoas, às vezes, elas têm colocado a esperança, ou a fé, a crença nas coisas da terra, no que está acontecendo no momento, né? Então, eu creio que, gente, não vai morrer ninguém se for da permissão de Deus. Não cai uma Verdade, folha mas... da árvore. Senhor, exatamente. Imagine, né? Uma folha da árvore cair sem permissão de Deus. Eu creio assim. Então, e até os nossos cabelos estão contados, não é? Até os nossos cabelos. Né? Imagina. Eu falo para Deus, eu tenho tanto cabelo. Isso, os cabeludos. Imagina, não é? Então as pessoas... É claro que a gente, com isso, vai ter que se cuidar. Não, nós vamos cuidar, nós vamos andar assim com a Claro, fazer a nossa máscara, parte. nós vamos andar com álcool em gel, nós vamos, eu sou crente, eu sou coberta, eu não vou proteger, não, porque se fosse assim, você não pegava pneumonia, você tem que calçar sapato, Exatamente. você tem que vestir de frio, você tem que se aquecer. No inverno, você não dorme sem um cobertor, você tem que se aquecer para não pegar pneumonia. Então, ninguém Exatamente. evitava, né? Então, mas nós precisamos fazer nossa parte, não quer dizer no Com sentido das certeza. pessoas só falem, meu Deus do céu, estão ficando, sabe, perdendo. Não quer mais viver, não quer mais. Esse ano. Tem gente que fala, esse ano já está perdido. Que ano perdido, queridos? Nossa, que tristeza. Eu falo assim que nada se perde, tudo se ganha. Ou ganha um Tudo se aprendizado, ganha. né? Ou ganha alguma coisa, tudo é ganho. Isso é válido. Temos que aproveitar todas as coisas, as oportunidades e criar tudo isso que chega na nossa vida para a gente criar, não é? A crise é a oportunidade para a gente criar alguma coisa, né? Eu espero que nós possamos sair dessa pandemia bem melhor, bem mais fortalecida, com grandes aprendizagens. E não como a Débora estava dizendo, um ano perdido, nada disso, nada é perdido, né? Mas com o sabor de vitória. Né? Que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Para concluir, Débora, eu queria deixar só alguns cuidados, não é? E depois eu fico aberta para pergunta, não sei se tem aí algumas perguntas. Alguns cuidados, gente, é muito importante. Então, como nós já abordamos durante, não é, a nossa fala, se livrar dos maus pensamentos, das pessoas que estão aí, esse ambiente contaminado, evita isso, né? Evitar muita televisão, com esses dados, essas estatísticas todas, que não vai produzir isso em nada. Isso é perda de tempo. Você ficar olhando para a televisão, assistindo que morreu, não. Então, esse tempo, gasta para ler um bom livro, fazer uma caminhada. Então, a estratégia aí é fazer caminhada, fazer exercício físico, o corpo precisa mexer, a gente precisa aí respirar melhor, ter uma boa noite de sono,
né? Então, para isso, quem tem problema de ansiedade, tem muita gente que fala assim, problema de insônia, não consigo dormir. Então, já prepara o corpo, né, para dormir. Chega a certa hora, tem uma rotina de horário para dormir. Você vai dormir às 8 horas, 9 horas, 10 horas, dorme sempre o cérebro ir se adaptando àquela rotina, não é? Tomar um banho meio morno, escurecer, não é? o ambiente, evitar muito o celular, ou o telemóvel, a luz, aquela luz vai colocando nos olhos e a gente fica sem poder dormir, porque o cérebro vai mandando, né, mensagem para o cérebro, opa, tô acordada, é dia. Não, tem que fazer de tudo para que o cérebro saiba que é noite, para poder ter uma boa noite de sono. Também. A alimentação é muito importante. Tá dentro de casa e não é assalta a geladeira, come muita gordura, principalmente gordura, muita fritura. Então evitar comer mais salada, coisas mais leves, não é? E descansar. Quem é casado, quem tem namorado, namore, abrace, beije seus filhos, viu? Porque isso tem, a oxitocina é um hormônio da felicidade, né? Que isso libera quando você está tão feliz e abraça, libera um hormônio muito bom, né? Para as mulheres... E hoje, tipo, dos namorados... Pois é, no Brasil, feliz Dia dos Namorados, pois é, aqui na Europa é em fevereiro. Então, feliz Dia dos Namorados aí, namore bastante, que livra da ansiedade. Eita glória! Tá? Olha, os casados e os que têm namorados. O silêncio mental é muito importante, às vezes estar com a mente muito... ter o tempo do silêncio, né? Se a mente está muito perturbada, então vai acalmar a mente. A Bíblia fala o quê? Entra no teu quarto em secreto e fala com teu pai, né? Então tem aquele tempo de relaxar, de meditar na palavra, de se aprofundar. Lê um bom livro, tem muitos bons livros, muitos escritores que têm livros maravilhosos. Então gasta seu tempo, encher a sua mente, que traz esperança, traz alegria, não é? E também de ajudar os outros, não é? Liga para o amigo, né? Liga para as amigas, faz alguma coisa, faz uma lista, para quem ainda está enclausurado, faz uma lista, você, quando eu sair, o que eu quero fazer? Fazer um passeio na praia, fazer uma corrida no campo, andar de bicicleta, e fazer a lista dos amigos, né, das amigas, eu quero tomar chá na casa de um, de outro, né? Fazer coisas que sejam úteis. Então, eu falei do exercício, falei da limitação de informação, assistir filmes de comédia para rir. O riso, gente, é muito importante e contagioso. Ri bastante, tá? Conta piada. Nada desse espírito de morte, espírito de tristeza. Show. Jesus é o espírito da alegria, tá? Então, espero que eu tenha falado de tudo. E se tiver alguma pergunta, estou aqui aberta para poder responder, tá bem? Eu queria saber assim também, não sei se alguém tem assim, né, para perguntar, mas eu acho que você até abordou, mas assim, algo mais, na verdade você abordou que foi, né, fazer esse tipo de exercício, mas para você como lidar com a ansiedade e além de lidar com a ansiedade, e você vê, existe uma idade assim, você fala assim, não, geralmente é um momento que as pessoas falam, às vezes os adolescentes são ansiosos, as crianças são ansiosas, os adultos, os anciões, existe essa limitação de idade? Não, geralmente essa fase são fases mais ansiosas. O que você tem a me dizer, quando não existe isso... Não existe propriamente um limite de idade. Mas os adolescentes, depende da fase do que você está passando e depende também de cada pessoa, né? Tem pessoa que lida melhor com transição, com viagem, com mudança. Por exemplo, criança que vai mudar de escola, né? Do primeiro ciclo. No Brasil é da primária para o ginásio. Né? Aqui na Europa, primeiro ciclo, segundo ciclo. Tem crianças e adolescentes que têm mais dificuldades disso. Né? Pelos estudos, nós mulheres temos mais tendência a ter ansiedade que os homens. Por quê? Por conta dos hormônios. Tá? Então, por isso que eu disse, mulherada, né? É bom fazer o exercício, porque nos dá aquele ânimo, nos ajuda a equilibrar o humor, não é? E equilibrar os hormônios. Aí também tem a questão, quem tem problemas de tireoide, tem problemas, né, hormonais, tudo isso acrescenta. Né? Em termos de população, é a população mais feminina que tem mais tendência. Não quer dizer que os homens também não tenham.
mas depende da personalidade, depende também do temperamento. Há muitos fatores que podem... pessoas colocaram a TPM, exatamente. A mulher que está na TPM, ela tem. Então, você vai se conhecer no seu corpo, né, a menopausa. Então, a mudança e alteração também das fases da mulher, também isso pode alterar. Em termos de criança, tem que ver um ambiente, né? Se uma criança tem uma mãe muito ansiosa, provavelmente essa criança vai ter uma tendência, porque ela copia, né? Ela vê a mãe acelerada, tudo muito rápido, ela não respira, a mãe tem que tomar remédio, e tem mãe, o pai que fala assim, ai, chegou, eu tô estressado, eu preciso tomar aquela medicação para me relaxar. A criança associa o quê? Para me relaxar, para eu preciso tomar medicação. Então, essa criança vai crescer nesse ambiente tenso e de ansiedade. Não quer dizer que uma faixa etária tem mais tendência. A adolescência, sim, para a questão dos hormônios, né? E a questão também de mudança. Vai para a universidade, o que é que vai escolher? Os pais, às vezes, né, quer escolher, né? Não vai ser música, não dá dinheiro, não vai ser isso, não é? Então, existe aquela ansiedade, a criança, às vezes, o adolescente quer escolher uma carreira. Então, é mais por aí. Mas não tem uma população mesmo, assim, fechada, né? De tal idade a tal idade tem mais tendência. É bem variado. Porque, na verdade, e porque, na verdade, a gente, né, queira ou não, já passa um pouco dessa ansiedade desde para a criança que entra na escola, né? E Com já vai para a certeza. escola, e amanhã? O primeiro dia do nosso Exatamente. filho vai ser amanhã. Isso. Ai, meu Deus do céu, sabe como é que é? Será que Exatamente algum colega isso. vai bater? Então, queira ou não, ele vai Isso. escutando isso, né? Uhum. Ai, Exatamente. será que eu vou apanhar de alguém? Será? Então, A mãe está não entrar passando na isso para a escola. criança. Uhum. Então, essa mãe que tem essa tendência mais ansiosa, né? Ai, meu filhinho, né? Vai para a escola. Esse exemplo é muito fundamental, você ter abordado isso aí. Então, a mãe, a ansiedade não é da criança, é da mãe. Né? Então, essa mãe tem que se controlar, vai abraçar o marido, vai conversar com as amigas, para poder abaixar esse nível de ansiedade, para não passar para a criança. E as crianças agora estão tudo pela internet, mas vai chegar um momento que essas crianças vão ter que voltar. Não é? E acho que foi muito, a sua pergunta foi muito bem colocada, Débora. A mãe que está, né, estressada aí com a criança e está muito dominando essa criança, mas essa criança vai ter que sair, ela vai ter que ir para a escola. Então, essa mãe que tem a necessidade de controlar e tem essa tendência a ser ansiosa, acho que tem que pensar, não é? Quem sabe terapia, quem sabe conversa com as amigas, não é? Mas tem que pensar para não passar essa ansiedade para a criança. Muito bem abordado. Boa pergunta, Débora. Boa pergunta. Eu vejo assim, porque né, aqui eu tenho um adolescente que é ansioso, e às vezes eu estou, por um exemplo, eu estou dirigindo, aí eu vejo, por exemplo, uma moto está atrás do carro, né? Aí eu Uhum, fico assim, meu Deus, aquela moto, assim, no meu pensamento, né? uhum, Aquela moto, eu já virei duas esquinas, aquela moto está atrás do uhum, carro, tal. Aí, às vezes, o mocinho fica. Às vezes, só que eu não falei, mas o meu ar demonstrou que eu fiquei nervosa com alguma uhum, coisa. Aí eu, fecha o exatamente. vidro, fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Minha mãe falou o quê? O que aconteceu? Então, às Uhum. vezes, até nesse não passar, até no, na nossa, Porque como o posso ambiente, a dizer, na criança nossa. consegue, é o nosso comportamento. O que ele lê é a Isso, sua no fisionomia. comportamento, Ele está exatamente. vendo o seu olhar, não é? Exatamente. Você está conduzindo, mas você está olhando e ele está aqui, não é? Ele, observando tudo isso. Isso, Então, é, exatamente. a- Aí, às vezes eu falo, é, não, eu só estou vendo uma moto aqui, mas eu quero andar mais rápido e mas tal. Então ele está observe, tudo isso. aham. Aquele versículo que eu li, que eu disse que foi muito importante a gente vigiar nossa mente, é esse o comportamento. É eu fazer essa reflexão dentro de mim. Será que eu estou ansiosa? Não é? E ser humilde e dizer, eu estou ansiosa. Então, o que é que eu vou fazer? Aí é uma outra etapa que eu tenho que pensar. Eu já sei que eu estou ansiosa. E por quê? É porque eu estou na TPM, é porque a questão hormonal, é porque outros problemas está me afetando, né? O marido perdeu o emprego, ou eu preciso fazer uma entrega de trabalho, eu preciso... Então, algo, né? Eu já tenho uma tendência na ansiedade, mas fatores externos também à minha volta vai colocar, tipo, colocando camadas.
né? E vou me sentindo mais ansiosa. Então, eu tenho que pensar nesse dia. Olha, eu tenho que ser humilde e dizer, eu estou ansiosa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar mais resguardada, eu vou ter cuidado com o que eu vou falar, porque eu vou falar, é a irritabilidade, não vai ter a paciência de responder, ô menino, para, não sei o quê, quer. E no dia que você está menos ansiosa, você fala, ô filho, por favor, a mamãe precisa fazer uma ligação para a vovó e você está empatando aqui, mas se é o dia da ansiedade, você está muito mais ansiosa, para menino, quieta aí, não é? Vou te bater. Então, a gente tem que prestar atenção a isso, porque passamos para as crianças, as mães, os pais, né? Passa. Então, este ambiente, por isso que eu disse, a ansiedade pode ser genética, e né, tem um fator genético, mas também tem um fator ambiental. Então, tem que ter esse cuidado também. Além do que você falou desses sintomas de não dormir porque estão ansiosa, né? Ou do comer muito, ou do não comer nada, né? Que eu estava falando até com uma nutricionista a respeito disso. Tem gente que não come por ansiedade, tem gente que come muito por ansiedade. E existe também, por exemplo, externo, a exemplo que tem gente que fica com os olhos, às vezes eu fico com esses olhos que pode ser, pode não ser, dizem, né? É Uhum. tremendo. Existe Isso. alguma externa a respeito Existe. de mancha na pele? Existe, não sei, talvez cabelo começa a cair, que dizem que Isso. tem. Então, isso seria mito ou É verdade? verdade, é verdade, é verdade. Porque cada corpo reage de forma diferente. Então, é uma ansiedade tão grande que é como aquele estresse. Então, o corpo é como. Nisso que você está descrevendo, imagine uma panela de pressão. Né? Ela precisa ter aquela válvula de escape. Se ela não tem, se ela está passando aquele momento de muita pressão, o corpo vai falar, o nosso corpo fala. Né? E muitas vezes nós não obedecemos. Aquele momento, por exemplo, que você está muito ansioso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrida. No momento que você corre, você está liberando, não é, muitos hormônios ali e relaxa, depois você relaxa, né? Quem tem ansiedade e já passou por isso, faz e depois me diz mais ou menos como é que você sentiu depois. Você corre, faz alguma coisa, aí você cansa e relaxa a musculatura, toma aquele banho morninho, né? Toma um chá gelado, um chá de maracujá, principalmente no Brasil tem um chá maracujá que tem um fator, né, relaxante, né? Vai fazer uma respiração, né? Qual é essa respiração? É a respiração que você respira pelo nariz, e ali fica tranquila, põe aquela música, um louvor bem baixinho, bem tranquilo, acalmar a mente. Né? E não, você já disse, eu preciso entregar aquele trabalho, eu tenho um limite de tempo para entregar um trabalho da faculdade, ou você que trabalha com vendas, né? Eu preciso fazer um pagamento, tal, e aí enche a mente, em vez de assim, esse momento é o meu momento, obedecer o corpo precisa descansar, e a gente fala, fica o tempo inteiro, eu preciso fazer isso tudo. Eu falei em outra live, faz a listinha, antes de dormir, por exemplo, para quem tem problema de insônia, né? Faz o seu dia. Faz a listinha, né? Amanhã eu preciso pagar tal coisa, amanhã eu preciso visitar isso, amanhã. Em vez de ir para a cama e ficar fazendo aquilo mental, fica repetindo na mente. Então, aquele momento o seu cérebro está trabalhando, está dizendo para você, eu estou aqui ainda on, não estou off. Né? Quando você vai para a cama, você tem que fazer tipo off, né? Desliga tudo, desliga as luzes e desliga também aqui o pensamento. Né? Amanhã é um outro dia, entendeu? Então, Então, para quando as você pessoas agenda, obedecer. Sim, quer dizer, quando você agenda o seu dia, é como se fosse, eu vou tirar da vida aqui desse, né, da memória aqui para eu colocar no papel. Então, a exatamente. mente vai entender que está organizado o dia. Enquanto isso, meu Deus, amanhã pela manhã eu preciso passar no mercado, aí do mercado eu tenho que ir tal lugar, mas eu tenho que ir em outro lugar, qual é outro lugar, qual é outro lugar? Então você vai ficar já Uhum. dormindo, Isso, né, deitar com a mente, nem dormir, fica com a mente, aí madrugada acorda, acesa. não tem o que fazer. Então, eu acho que quando passa para o papel, a sua mente É, entende, não, ex pode relaxar que já está tudo anotado. Então, né? exatamente. É usar o mecanismo, né? É usar todos os nossos recursos que nós temos para ajudar na nossa saúde mental. Tá? E muito importante reconhecer a linguagem do seu corpo. O nosso corpo fala. Se meu corpo está precisando de descansar, então é muito melhor tirar 20 minutos e relaxar, descansar, do que eu querer acelerar, porque você não produz muito. Eu lembro quando eu estava escrevendo a minha tese, eu ficava, eu preciso terminar, eu preciso mandar esse trabalho. Eu falei, não, desliga o computador, ia fazer uma caminhada. No momento da minha caminhada, vinha muitas respostas. Chegava, papapá, escrevia tudo. Então, rende muito mais, tá? Rende muito mais você dar essa pausa. Tô com fome. Ai, não, mas eu nem vou comer porque eu preciso terminar esse trabalho, né? Você está fazendo errado com o seu corpo. Então, o nosso corpo precisa descansar, precisa ter uma boa alimentação.
e precisa de ter também a rede de amigos, né? Eu preciso, um momento que assim, eu preciso falar, eu preciso chorar, por exemplo. Né? Eu estou agora fazendo um novo curso que é sobre a linguagem do análise corporal e tem traços do corpo que precisa chorar. E muitas vezes a criança, né, nós somos adultos, né, agora, e aí ficam pensando, não, isso é coisa de criança, né, eu não vou chorar. Você Homem, precisa homem não chorar? chora. Exatamente, que são mitos, isso são mitos, né? Então, eu preciso chorar? Eu preciso, então eu vou ligar para uma amiga. Se o marido não briga com o marido, porque às vezes ele, coitado, não foi ensinado, não é? Então, se ele, né, esse marido que não consegue te ouvir, então liga para uma irmã, liga a irmã da igreja, fala, irmã, eu estou passando por isso, eu preciso chorar, e chora, chora, depois você chora, chora, você não fica com ele. Ai, que alívio, não é? Eu É, vou dizer uma um coisa, não é assim alívio. que a gente se sente? É, É a mesma coisa a bexiga cheia, a bexiga é, tá cheia de xixi, e a gente, quando a gente vai fazer o xixi, ai, que alívio. Então, gente, os olhos também foi feito um recurso, Deus nos deu esse recurso. Então, às vezes a gente, e não disse nem para criança, gente, engole o choro, para, não é? Não, deixa a criança é, chorar. E deixa você, adulto, que é, tem uma criança aí dentro, deixa a criança também chorar. é. Se precisa de abraço, Você vai e tá, abraça. você tá chorando só porque o pintinho morreu? Bobagem, isso é bobagem, né? Então Isso trava, é, né? e isso com certeza, claro. Porque a dor da criança é diferente da nossa, né? É, E às vezes, mesmo adulto, né? A gente vê um adulto, tem uma fulana lá que morreu, o cachorrinho, e ela tá lá triste. Mas talvez ela vai remeter isso quando ela era criança. Ela teve essa perda e não foi assistida essa dor, não foi correspondida, né, com atenção. Então, vem na é. vida adulta. É, e Eliana, assim, é isso que às vezes eu vejo que o Senhor realmente nos trata, né? Porque Ele realmente é o nosso, né, psicólogo. E eu Uhum, vejo que às vezes o homem em si, principalmente, quando vem para os caminhos do Senhor, né? E no dia que ele chora, assim, na presença do Senhor, até para chorar, é um sacrifício, porque acho que ainda fica lá internizado na mente dele que homem interiorizado. não Uhum, chora, ainda mais homem dessa idade chorando, homem de barbas, né, chorando, homem não chora. Então, até Deus quebrantar o coração de ele entender que homem chora, que homem se quebranta, que o coração quebrantado Deus não rejeita, para ele entender. Então, realmente, o homem, principalmente o homem cristão, né, ele tem essa tendência, mas entendendo que o uhum, psicólogo Jesus Cristo, por excelência, ele mostra assim, quando o nosso choro também é uma cura, né? Isso, com nós certeza. somos É curados, libertador. é Liberta aquilo que libertador. está, porque tá travado, né? Aquilo muitos anos. Uhum, Quando você joga aquilo tudo para fora, é como uma linguagem, você jogar, é realmente jogar tudo para fora, né? É tirar aquilo tudo. Por uhum, que a terapia, ela funciona e a cura pela fala? Exatamente isso. A maioria das pessoas que vêm à clínica, ou eu atendo também, já deixo aí a deixa, eu faço consulta online. Então, não se limitem, precisar de falar. uhum, Tá aí, Débora, depois contata a Débora aí, e Débora pode passar o meu sim, contato. Então, as pessoas geralmente falam assim, ai, que alívio. Eu atendi uma pessoa semana passada online, e a pessoa estava mesmo muito ansiosa por uma questão que foi assim, e fui, né, fazendo a consulta, e no final eu falei com você, sente, nossa, parece que tirou um peso. E a pessoa precisava chorar, eu falei, chore, é para chorar mesmo, chore tudo que tem que chorar. Né? E a pessoa fala assim, uhum. que geralmente as pessoas falam assim, não, não chora não, não, Não por quê? pode. Não, não, é para É, chorar, é naquele momento que você precisa chorar, chore tudo aqui. Porque lá amanhã você vai é, precisar estar inteira no emprego, você vai precisar fazer uma apresentação, você vai precisar estar lá bem. Então, lá você não pode chorar, mas aqui é esse momento de chorar, é o momento de jogar tudo para fora. Então, muitas pessoas falam, ai, que é tão bom depois que eu falo tudo isso, ter alguém para me escutar. Então, a terapia é a é, cura pela fala. Pela fala. uhum. Então, a grande terapia é Eliana, fale eu com Deus, quero, né? é, Em oração. Eliana, eu quero nesse momento assim, agradecer, porque a gente Uhum. acaba entrando em Já. tanto outros conteúdos, tanto outros Assim, assuntos, que temos que vai fazer dar outras. outros lives, É né? verdade. Que é É. tão bom assim, conversar assim, que Que vai bom dar que você outras gostou, lives, né? né? Graças a Deus, que bom. Estaria aqui à Então, disposição de vocês. agradecer. Eu sei que, né, para mim foi, eu sei que para quem está assistindo, né, para quem assistiu alguns pedaços, né, porventura às vezes a internet cai, essas coisas, né, eu sei que foi bênção, né, que Amém. entender que o Senhor nos coloca
profissionais, né, para falar baseado na palavra dele, né, pessoas que estão preocupado mais ainda com o ser humano do que eu ganhar dinheiro, porque eu vejo, né, Com o seu certeza. trabalho de ganhar as Obrigada. vidas realmente para Jesus, né, que as vidas sejam transformadas Amém. verdadeiramente, né, Amém. Uhum. e então eu quero assim, você dar sua palavras finais aí, pode ter passado seu e-mail, né? Pode ter passado seu contato aqui, né? Uhum. Acho que vou Você assim escrever aí, preferir né? também. Uhum. Certo, tá. Então, desse Sim, jeito, eu vou então. escrever aqui. Então, muito obrigado a todos e a todas. Não sei se só foi homens ou mulheres. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Estarei aqui se precisarem. Vou deixar aqui meu contato. Espero que tenha sido, né, proveitoso. Eu gostei de falar. Então, me senti muito bem falar das coisas de Deus. Eu amo falar da palavra de Deus, porque é essa palavra viva e eficaz que traz cura para a alma, para o espírito, para a nossa mente. Então fica aí, espero que tenham gostado e registrado os versículos, né, para depois ler. No momento que estiver muito ansiosa, pega o caderninho com esses versículos, lê novamente, relê e medita como a palavra de Deus. Meditai na palavra do Senhor de dia e de noite. Então que vocês possam ler e ser abençoadas. Abençoados.